Olha o que o Nicolas falou sobre a tragédia do raio. É muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí vocês aparecem. Ao invés do cara assumir a culpa e dizer, não, eu fui irresponsável, coloquei as pessoas em risco porque estava chovendo, chuva de relâmpagos e trovões. Não, ele quis lacrar na internet. Quem não está entendendo nada, calma que eu vou explicar. Mas antes, sempre me segue, curte e compartilha se você gosta desse tipo de conteúdo. Nicolas Ferreira promoveu uma caminhada de pouco mais de 200 quilômetros a pé até Brasília. Quando chegou lá em Brasília, estava chovendo muito, ele mobilizou as pessoas para que elas pudessem continuar ali naquele lugar. Chovendo muito, trovejando muito e relampeando muito. Ou seja, colocando a vida de todas aquelas pessoas em risco. Aí o que aconteceu? Caiu um raio no meio da manifestação, ferindo, até o momento, 72 pessoas. E aí a imprensa foi atrás do Nicolas para saber qual que era a versão dele, para ouvir o que ele tinha para dizer para todas aquelas pessoas ali, principalmente os feridos. E o que o Chupetinha fez? Foi lacrar na internet, ao invés de reconhecer a sua irresponsabilidade com as pessoas que estavam lá. E mais, minimizou essa tragédia que poderia ter matado pessoas, os patriotas, os seguidores do Nicolas. Isso é um show de insensibilidade com seus próprios seguidores. Isso lembra muito a situação daqueles patriotas que foram tentar dar um golpe de Estado lá em Brasília e foram abandonados pelo Bolsonaro no dia do julgamento, que o Bolsonaro disse, são um bando de malucos. É sobre isso. Agora a pergunta que não quer calar. O Chupetinha vai ajudar essas mais de 72 pessoas, que até o momento são 72 pessoas feridas, com os custos médicos, os custos com hospitais, porque elas estavam lá a pedido do Chupetinha. E ele sabia o risco. E em momento nenhum na entrevista assumiu a responsabilidade, dizendo, não, a responsabilidade é minha, eu que convoquei essas pessoas. E aí, como é que vai ser, Chupetinha? Nicolas Ferreira afirma, os raios são agentes infiltrados. É isso mesmo. O resultado da caminhada performática, midiática de Nicolas Ferreira foi a irresponsabilidade de convocar um ato num dia de intenso temporal em Brasília. Resultado? Um raio caiu sobre os manifestantes. Muitos foram feridos, alguns gravemente. Alguns estão sendo atendidos neste momento em um hospital. Qual foi a decisão dos organizadores do ato? Manter o ato. Para eles pouco importa a segurança, a saúde dos manifestantes. Eles apenas se preocupam com números. Eles apenas se preocupam com a imagem, com a foto, com o vídeo, com o corte, com o like, com o lacre, com o lucro. O raio que caiu sobre os manifestantes, esperemos que todos estejam bem, revela da maneira mais clara possível a irresponsabilidade da extrema-direita. O Nicolas Ferreira está cagando e andando para o povo. E isso fica muito claro quando ele coloca pessoas na estrada, sem ter avisado as autoridades para haver um aparato de segurança. Fica muito claro quando as pessoas estão ali morrendo congeladas, muitos estavam com hipotermia, quando houve a hospitalização das pessoas em função do raio. Foi avisado pelo celular, todas as pessoas são avisadas dos temporais, dos riscos de raios. Ele não parou a manifestação e pior, quando aconteceu do raio cair sobre as cabeças das pessoas que ali estavam, cabeças sem cérebro, claro, Nicolas continua a manifestação. Ele não para a manifestação. Ele continua colocando aquelas pessoas em risco. Nicolas, inclusive, traiu Bolsonaro. Pouco falou em Bolsonaro. Ele se autopromoveu. Nicolas é o Judas dos tempos modernos. Não que Bolsonaro seja comparado a Cristo. Isso só pro gado. Nicolas é um traidor do povo. Ele está pouco se lixando para as mortes alheias. O importante é que essas pessoas sirvam de instrumental para aquele projeto de poder que ele tem. O traidorzinho é ambicioso. E aquilo que ele chama de fenômeno natural, há vários fenômenos naturais, e nós devemos respeitá-los, coisa que o Nicolas não fez, deixando as pessoas à mercê de raios relâmpagos. É aquele negócio, Nicolas só quer blindar a si próprio, o povo que se dane. Mas interessante foi o Sóstenes. Não quis saber, largou o Nicolas ali se contrapondo ao STF, e foi embora, foi para um show nos States. E ele tem dinheiro para isso, ele tem sacos de lixo cheios de dinheiro.
O deputado federal Nicolas Ferreira, o Chupetinha, compareceu no hospital para saber como é que estavam aquelas pessoas que foram atingidas pelo raio. E aí ele ataca a imprensa. Né? E ali por perto existem os fanáticos religiosos, né? Que acham que o Nicolas Ferreira é o bezerro de ouro. Fica ligado aí, porque ele ataca a imprensa, mas ele exclui o SBT bolsonarista e o site Metrópolis, tá? Porque o dono do site Metrópolis, ele já foi preso por pecular e recebeu o indulto do presidiário Bolsonaro na época. Fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo. As outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né? A informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que muita gente orando para isso, para que ele se recupere logo e possa estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, porque eu vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. É muito previsível, né, o que essa parte da... Não esqueçamos que o deputado federal Nicolas Ferreira votou na PEC da blindagem, votou contra zerar o imposto da cesta básica, pediu que um outro país, como os Estados Unidos, invadissem o nosso país. Agora vamos desmascarar, fica ligado aí. Nicolas Ferreira tem uma excelente retórica para o mal. Ele consegue condicionar o gado direitinho a fazer o que ele quer. Isso aqui saiu no site bolsonarista Metrópole, falando dos riscos dessa caminhada. A gente sabe que esse site aqui é um site bolsonarista. Eles sempre colocam matérias ali a títulos confusos. Mas eu trouxe o site aqui para vocês verem que o próprio site bolsonarista colocou isso aqui, ó. PRF diz que Nicolas não avisou sobre caminhada e que há riscos. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é esse que eu vou mostrar para vocês. Nicolas Ferreira foi avisado pelo Instituto de Meteorologia de Brasília que haveria riscos de chuva, chuvas torrenciais no estado, mas ele não quis nem saber. Inclusive alguns vídeos ali, né, de patriotas caminhando na chuva dizendo, olha, isso é coisa de Deus, isso é um sinal de que tudo vai dar certo. Mas olha o que está escrito aqui. Aí, né, a pergunta foi feita, haveria riscos de chuva torrenciais no dia 25 de janeiro de 2026? Sim. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas importantes para Brasília no dia 25 de janeiro de 2026. A capital federal esteve sob um alerta laranja, perigo, de chuva intensa. Infelizmente, as previsões se confirmaram de forma severa. Durante a tarde, um raio atingiu a Praça do Cruzeiro durante uma manifestação, resultando em mais de 30 pessoas feridas que precisaram de atendimento hospitalar. Aí aqui, ó, detalhes do alerta. Isso aqui sai no meu celular quando no meu estado alguma chuva torrencial vai acontecer. Então a prefeitura, ela alerta com esse sinal aqui. Então o celular do seu Nicolas foi alertado sobre isso aqui. Mas ó, ele passou por cima do Instituto de Meteorologia do estado de Brasília. Então esse cara, ele tem que ser caçado e preso. Porque ele é perigoso. Ele tem uma retórica para poder conquistar principalmente aquele pessoal que se acha a geração Z do Brasil. Tem que ser caçado. Sai aí! Gente, chama o SAMU. Chama o SAMU 192 e você vai perceber que com rapidez a gente vai cuidar do povo brasileiro. Presidente, o SAMU. Um SAMU aqui salva vidas de todo o país. Muito bem. Ó, sinceramente, eu achei, né, que pastor achasse que as músicas do mundo fossem pecado. Mas vocês sabem que é o deputado federal bolsonarista pelo partido do PL, Sóstenes Cavalcante, daquela grana que foi encontrada dentro do guarda-roupa dele, se eu não me engano, foi 430 mil dentro do saco preto. E o pastor, líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, estava no show sertanejo. E parece que não quis participar da caminhada do amiguinho Nicolas Ferreira. E foi pro show. Não quero saber dessa caminhada aí, não. Logo ele, né, que é um homem de fé, fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo. E até agora, o pastor Sóstenes Cavalcante, que gosta de música sertaneja, né, que segundo os pastores falam que isso é coisa do mundo, não falou a origem dos 430 mil. Tá ok? Tamo junto aí. Curte, comenta e bota pra compartilhar esse vídeo. E eu não tenho dúvidas que é só Deus mesmo para poder colocar quase 100 mil pessoas embaixo de uma chuva que eu nunca vi igual aqui em Brasília. É sempre assim, né? Qualquer ato de bolsonarista que tem, eles superestimam o número de pessoas que estavam ali. Agora tá aí o Nicolas dizendo que tinha aproximadamente 100 mil pessoas, mas foi confirmado que, pelo monitor da USP, que esse ato reuniu cerca de 18 mil pessoas em Brasília. Então não chegou nem perto de 100 mil. A manifestação reuniu 18 mil pessoas, segundo a metodologia utilizada pela USP em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones.
Mas essa galera que não acredita em ciência, vocês acham que eles vão acreditar em alguma coisa que vem de instituição de ensino, de universidade, de centro de pesquisa, de algo criado por uma unidade de pesquisa que é uma das mais importantes do Brasil, que é a USP? Nunca, né? Agora, não dá pra gente dizer que 18 mil pessoas é pouca gente. É muita gente, cara. 18 mil pessoas é bastante gente. E a gente vê que, né, embaixo de chuva, naquele temporal todo, ainda tinha 18 mil pessoas ali. É gente pra caramba. Então, sim, o Nicolas conseguiu reunir ali um número muito expressivo de pessoas. Isso a gente não pode negar. Agora, o que a gente também não pode negar é a responsabilidade pela vida e pela saúde dessas pessoas que estão hospitalizadas por causa do raio. O Nicolas é o responsável por aquele evento. Foi ele que organizou o evento. Foi ele que convocou as pessoas. Ele é o organizador daquele evento. E geralmente quando tem um evento que acontece alguma tragédia, que acontece alguma coisa, o responsável por isso é o organizador. Então o Nicolas, ele é diretamente responsável pela saúde dessas pessoas. E agora o que eu queria ver é quem vai fazer alguma coisa. Quem vai admitir essa responsabilidade do Nicolas? Qual órgão vai responsabilizar devidamente o Nicolas Ferreira pela saúde dessas pessoas, porque tem alguns que estão até em risco de vida? Quem vai responsabilizar o Nicolas? Isso a gente precisa saber. Essa caminhada não mostrou força nenhuma. Agora imagina acordar 5 da manhã todo santo dia, pegar ônibus lotado, trabalhar no sol, se foder o dia inteiro para ganhar um salário ridículo. Isso é a vida do povo. E esses parasitas nunca viveram isso. Falam de esforço, mérito, sacrifício, mas nunca suaram a camisa de verdade. Nunca dependeram de transporte público. Caminhar com câmera, apoio e água gelada é fácil pra caralho. Difícil é trabalhar pesado sem privilégio nenhum. O problema não é falta de preparo físico. É falta de noção. Falta de vivência. E sobra hipocrisia pra caralho. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Olha, muito se explica, viu? Não foi Deus, foi burrice mesmo. O Nicolas Ferreira colocou os bolsominions pra ficar embaixo de um para-raio no meio da tempestade. Pois é, tá provado agora, o raio desceu por um guindaste, que os bolsominions colocaram no meio da manifestação pendurar lá com a bandeira do Brasil. Pois é, no meio da tempestade, num país que cai 78 milhões de raios por ano. Mas é muita inteligência. Mas você vai esperar o quê, também, de gente que no meio da pandemia fala que é pra não tomar vacina? Pois é esse pessoal que segue o Nicolas Ferreira. Mas é impressionante. Mas assim, pra além da ignorância, tem que ser responsabilizado o senhor Nicolas Ferreira e todos os organizadores desse ato, né? Porque a gente sabe que a extrema-direita não tá nem aí pra vida de ninguém, nem pros seus próprios seguidores. Mas eles têm que começar a responder por isso. Isso aí vai ser um bom começo. Nicolas Ferreira é culpado por tudo que acontecer com esses bolsominions aí que tomaram raio na cabeça. E tem que pagar, se possível, com a cadeia, que é o lugar onde ele tem que estar. O papo da direita, de que não gosta de ladrão, não gosta de corrupto e tal, é só se o ladrão e esse corrupto for de esquerda. Se ele for de direita, aí ele vira popstar. Olha aí pra você ver o Valdemar da Costa Neto chegando ali, a manifestação de ontem, e eles tratando dele ali, parecendo que chegou, foi um ator, um cantor muito famoso. Vocês sabem quem foi o Valdemar da Costa Neto, né, gente? Mas que vexame em Brasília. Flor, olha só, Nicolas Ferreira acabou de gravar um vídeo dizendo que só Deus para conseguir colocar quase 100 mil pessoas em Brasília. Oi? Que tocou a nossa alma, e eu não tenho dúvidas que é só Deus mesmo, para poder colocar quase 100 mil pessoas embaixo de uma chuva que eu nunca vi igual aqui em Brasília. A manifestação reuniu 18 mil pessoas, segundo a metodologia utilizada pela USP em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas Os caras filmam, a Globo não vai mostrar isso, então vamos mostrar. Aí eles colocam de um ângulo, de uma câmera deitada, que você pensa que tem uma multidão. Só que aí a Globo faz o quê? Pega o seu helicóptero e coloca lá do alto. E aí quando filma, dá pra ver ali, né, muitos, como é que chama? Pontinhos ali que 18 mil pessoas foram, né? Resumindo, quando o Boulos levou 18 mil, eles disseram, flopou, só isso. Aí Nicolas passa 240 quilômetros, quando chega em Brasília, flop, 200, né, quilômetros, aí chega lá, 18 mil pessoas. Mostrou de cima. Isso a Globo não mostra, mas o Fantástico mostrou, né, Nicolas? A gótica de direita, ela postava essas fotinhas aí com camisa do Brasil e dizendo que era Bolsonaro. Ela tinha um link ali que direcionava para um Telegram de venda de conteúdos. Então ela vendia lá os seus conteúdos adultos para os patriotas, é claro, né? E qual que é o problema disso? Ela é uma IA, ela não existe. Provavelmente um esquerdista aí
criou ela com inteligência artificial e tava ganhando dinheiro dos patriotas. Esse aí foi um gênio. Meu Deus do céu. Todos viram e ficaram estarrecidos com as notícias dos jovens filhos de uma elite de Florianópolis que mataram um cãozinho comunitário com requintes de crueldade. O cãozinho, Orelha, foi torturado inclusive com pregos fincados em sua cabeça enquanto ele estava vivo. Encontrado com a mandíbula quebrada, agonizando e até com partes cerebrais para fora, não sobreviveu. Um dos agressores, filhos de elite, ganhou uma viagem para a Disney para se afastar dos problemas. Teve até ameaça a um porteiro de prédio que filmou tudo. Mas nem de longe é a primeira vez que filhos da elite fazem barbárie no Brasil e saem impunes. Em 1997, há 29 anos atrás, um grupo de jovens ateu fogo no indígena que dormia na calçada em Brasília. Os 5 jovens de família rica acharam que seria uma brincadeira atear fogo numa pessoa. Um deles era filho de um juiz federal, 2 deles filhos de juízes. Hoje eles trabalham na Justiça, Senado e PR. Os bolsominions tão putos, porque a Maju Coutinho sorriu logo após dar a notícia do raio ontem da micareta deles. As equipes de socorro atenderam 89 pessoas no local e 47 foram levadas a 2 hospitais públicos. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o IGES-DF, que gerencia um dos hospitais, não divulgaram o estado de saúde dos pacientes. Depois dos comerciais, quantos personagens inesquecíveis cabem em 60 anos de carreira, hein, Maju? Olha, Polly, tá aí uma conta. E Bolsonaro, não foi só elas que riram, nós rimos também. Outra coisa, se vocês tivessem de Havaiana, já teria evitado muita coisa, tá? Mas teria evitado mais ainda era se tivesse em casa, passado o domingo em casa com a família. Bolsonaro, aqui no estado que eu moro, no interior, aconteceu algo parecido. Numa fazenda, né? Lá dessa fazenda tinha uma estrutura metálica, né? Aí num dia de chuva caiu um raio lá, matou um monte de gado. Tem que ter cuidado, não pode andar assim perto de estrutura metálica em tempo de tempestade, não. Que vexame! Tiram foto do chão e parece que tem uma multidão, aí todo aquele escarcéu pra isso, é? Ainda pediram sinal de Deus e pá, toma ali. Aí, o que aconteceu? O Nicolas passou a fazer uma coisa que ele não fazia antes, porque antes ele estava dando migué. Ele caminhava 100 metros e ia de carro. Aí depois a caminhada começou a crescer um pouquinho mais, né? Tinha lá 100, 150 pessoas com ele. E nos vídeos dele, a câmera fica de baixo, parece que tem 1000. Você pega uma câmera um pouquinho mais de cima, você vê que lá tem 100 gados pingados. E aí, tinha, né? 100 gados pingados. E aí ele começou aqui a caminhar de verdade. Porque, primeiro, que não dava para ele enganar tanta gente, né? Vai sumir ali de 100, 150 pessoas. Segundo que, aí ele percebeu, pô, eu tenho mais alcance na rede social se eu ficar fazendo stories o dia inteiro caminhando. E aí paro, faço um discurso, faço outro discurso. E aí o que acontece? Ele ganhou seguidor pra caramba assim. Ele se tornou o líder da extrema-direita mais do que a família Bolsonaro. Assim, tomou todo o protagonismo que Eduardo Bolsonaro ficou meses tentando tomar e não conseguiu. E que o Flávio Bolsonaro estava conseguindo agora junto com a Michelle. O Nicolas tomou de novo o protagonismo para ele. Muito estranho isso. O governo sabia que ia acontecer e nada foi feito. Mais um crime nas costas do Lula. Esse é o comentário que eu encontrei no post de um jornal de direita aí que todo mundo conhece. Quando eu digo que isso é caso de psiquiatra, isso é caso médico, que o bolsonarismo é uma patologia social e que essas pessoas são doentes, é sério, é preocupante, porque eu tenho pessoas na família que acreditam que o Lula morreu e é um clone.